A polícia iniciou a investigação, entrevistando familiares, vizinhos e amigos próximos das irmãs Souza. Cada relato parecia mais confuso que o anterior. Alguns afirmavam ter ouvido risadas infantis vindas do sótão. Outros falavam sobre passos leves que desapareciam subitamente. Nenhum registro de entrada forçada foi encontrado e os objetos da casa permaneciam em seus lugares, exceto por pequenas mudanças que pareciam triviais, mas deixavam os investigadores intrigados. O clima de medo e suspeita crescia a cada depoimento, tornando a investigação mais desafiadora do que imaginavam. Durante a vistoria da casa, oficiais relataram sentir calafrios inexplicáveis, principalmente próximos ao sótão. Portas rangiam sozinhas e sombras pareciam se mover no canto dos olhos. Os investigadores tentaram racionalizar correntes de vento, pisos antigos e imaginação, mas a repetição dos fenômenos era impossível de ignorar. Cada passo que davam parecia despertar algo dentro da casa. A sensação de ser observado tornou-se constante, criando tensão mesmo entre os mais experientes da equipe. Os vizinhos, inicialmente cooperativos, começaram a se esquivar das perguntas. Alguns olhavam para os lados antes de responder, murmurando apenas parte do que sabiam. Outros, mais supersticiosos, sussurravam sobre magia negra e espíritos vingativos que poderiam ter levado as meninas. As autoridades tentaram manter a investigação dentro de parâmetros racionais, mas a cidade de Belém estava imersa em boatos e medo. Cada detalhe, por menor que fosse, parecia carregar um peso sobrenatural difícil de ignorar. Ao revisar os pertences das meninas, a polícia encontrou brinquedos que pareciam ter sido movidos de lugar, como se alguém tivesse brincado com eles recentemente. Pequenos cadernos com desenhos infantis mostravam imagens incomuns, figuras sombrias e casas com portas abertas para o nada. Os oficiais questionaram a família sobre essas anotações, mas ninguém sabia explicar. O mistério começava a se aprofundar e os relatos de eventos estranhos no sótão se tornaram recorrentes, sugerindo que algo invisível estava presente. Durante a primeira semana, oficiais perceberam que a cidade reagia de maneira estranha à investigação. Pessoas evitavam passar perto da casa à noite e algumas crianças relataram ouvir vozes das irmãs chamando por ajuda. Funcionários de estabelecimentos próximos comentaram sobre janelas que batiam sem vento e luzes que piscavam inexplicavelmente. Cada elemento aparentemente simples aumentava a sensação de perigo e mistério, criando um ambiente que mesclava medo e curiosidade. A investigação se tornava cada vez mais complexa. Os policiais começaram a registrar cada detalhe anormal, com câmeras e fitas de áudio, tentando capturar algum sinal concreto. Algumas gravações captaram ruídos distantes de passos e sussurros, embora ninguém estivesse presente. Objetos pequenos, como bolas e bonecas, mudavam de lugar entre uma gravação e outra, sem explicação lógica. A equipe começou a sentir que a investigação estava despertando algo dentro da casa. Uma presença que não queria ser descoberta, mas que queria ser notada. Apesar de todos os esforços, as pistas concretas continuavam escassas. Documentos da família não revelavam inimigos, sequestros ou disputas que explicassem o desaparecimento. Cada porta aberta parecia levar a novas perguntas, e nenhum fechamento de caso estava à vista. O frio e a sensação de opressão aumentavam a cada visita, e os investigadores começaram a notar uma atmosfera de silêncio pesado, interrompido apenas por ruídos súbitos e inexplicáveis. A cidade estava presa entre medo e esperança de respostas. Ao final do mês, a investigação inicial já mostrava sinais de cansaço e frustração. A polícia não tinha provas materiais do que havia acontecido, mas a comunidade continuava tensa, evitando o sótão e a casa. Pequenos detalhes, como as portas rangendo, sussurros e sombras, deixavam no ar a sensação de que algo além da compreensão humana estava em ação.
As irmãs Souza permaneciam desaparecidas e a cidade de Belém entendia que aquele caso poderia se tornar lendário, envolvendo mistério, medo e o sobrenatural. A investigação começou com entrevistas detalhadas com familiares, amigos e vizinhos das irmãs Souza. Cada relato parecia mais confuso que o anterior. Risadas infantis vindas do sótão, passos leves desaparecendo sem explicação e sombras que pareciam se mover quando ninguém olhava. A polícia não encontrou sinais de arrombamento, nem pistas concretas de sequestro. Mesmo assim, o clima de tensão e medo se espalhou pelo bairro, deixando todos desconfiados e criando uma atmosfera de mistério que parecia envolver toda a vizinhança. Durante a inspeção da casa, os policiais relataram estranhos arrepios e frio intenso em pontos específicos, principalmente no sótão. Portas rangiam sozinhas e objetos pequenos pareciam se mover de lugar sem motivo. Alguns oficiais tentaram racionalizar os fenômenos, atribuindo-os a correntes de vento, madeiras antigas ou imaginação, mas a repetição dos eventos tornava cada explicação improvável. A sensação de serem observados era constante, e a equipe começou a sentir que algo invisível os acompanhava a cada passo. Alguns vizinhos, inicialmente dispostos a colaborar, passaram a evitar contato com os investigadores. Alguns olhavam constantemente para os lados, antes de responder, murmurando palavras incompletas. Outros moradores falavam em tom baixo sobre magia negra e espíritos que poderiam ter levado as meninas. A polícia tentava manter o foco em explicações racionais, mas o medo e o silêncio da comunidade indicavam que o bairro estava imerso em um segredo que ninguém queria revelar, aumentando o suspense do caso. Enquanto vasculhavam a casa, os oficiais perceberam que brinquedos e pequenos objetos mudavam de lugar misteriosamente. Cadernos com desenhos infantis apresentavam figuras sombrias, portas e janelas que não existiam, e símbolos que ninguém conseguia decifrar. Questionada, a família afirmava não saber explicar nada. Cada detalhe sugeria que o desaparecimento das meninas estava ligado a algo além do físico, um fenômeno que a polícia não conseguia compreender completamente, mas que chamava a atenção de todos que entravam na casa. Durante a primeira semana de investigação, relatos sobre a presença de algo estranho se multiplicaram. Pessoas que passavam perto da residência durante a noite afirmavam ouvir vozes de crianças pedindo ajuda e risadas ecoando sem origem. Funcionários de estabelecimentos próximos comentavam que portas batiam sozinhas e luzes piscavam de maneira anormal. Cada pequeno evento aumentava o clima de tensão, fazendo com que o caso deixasse de ser apenas uma investigação de desaparecimento e se tornasse uma situação de terror psicológico. Para documentar os acontecimentos, a equipe policial instalou câmeras e gravadores em pontos estratégicos da casa. Algumas gravações captaram sussurros claros mencionando os nomes das irmãs, embora ninguém estivesse presente. Objetos pequenos mudavam de posição entre uma gravação e outra. A equipe começou a perceber que talvez não estivessem apenas investigando um desaparecimento, mas sim lidando com algo que despertava e se manifestava de forma sobrenatural, desafiando toda a lógica humana. Mesmo com todo o esforço, pistas concretas continuavam escassas. A documentação da família não indicava inimigos, desavenças ou razões que justificassem um sequestro. Cada porta aberta e cada cômodo inspecionado parecia levantar mais perguntas do que respostas. O frio intenso, os ruídos e a sensação de opressão tornavam o ambiente ainda mais aterrorizante. A investigação estava em um impasse, mas a sensação de que algo invisível observava e manipulava a situação era impossível de ignorar. Ao final do mês, a investigação inicial já mostrava sinais de frustração e cansaço entre os policiais. Nenhuma prova física do desaparecimento foi encontrada, mas os eventos estranhos continuavam.
As portas rangendo, sussurros e sombras aumentavam o clima de mistério e medo. O bairro inteiro sentia que algo sobrenatural estava envolvido e as irmãs Souza permaneciam desaparecidas. O caso começava a criar uma lenda local de suspense e terror, deixando a comunidade apreensiva e ansiosa por respostas que pareciam cada vez mais inalcançáveis. Anos se passaram desde o desaparecimento das irmãs Souza e o caso, lentamente, caiu no esquecimento. Arquivos empoeirados acumulavam na delegacia e a cidade parecia ter enterrado o mistério junto com o tempo. Porém, rumores começaram a surgir sobre a antiga casa da família. Moradores afirmavam ver pequenas silhuetas no sótão, sombras que se moviam sozinhas e risadas infantis que ecoavam durante a noite. A lenda das irmãs desaparecidas renascia, alimentando medo e curiosidade entre os mais céticos. A antiga residência, antes apenas silenciosa e abandonada, passou a ter relatos de fenômenos que assustavam até os mais corajosos. Objetos apareciam em lugares diferentes, portas se fechavam sozinhas e o ar carregado provocava arrepios em quem ousava se aproximar. Os sons das risadas infantis, muitas vezes confundidos com o vento ou vizinhos, se repetiam com precisão, como se alguém realmente estivesse ali. A sensação de que as irmãs nunca haviam realmente partido começou a se espalhar pelo bairro. Os moradores próximos relataram que, mesmo durante o dia, algo estranho parecia permear o ambiente. Janelas batiam sozinhas, sombras atravessavam os corredores e o silêncio da casa era interrompido por passos leves, vindos do sótão, mesmo sem ninguém estar presente. Cada relato aumentava a tensão da comunidade e as pessoas começaram a evitar a rua próxima da residência. O mistério que antes parecia esquecido voltava a assombrar Belém, transformando o desaparecimento em uma história viva de terror e suspense. O interesse do público cresceu quando jornalistas começaram a visitar a casa, registrando imagens e relatos que chocavam. Fotógrafos capturavam sombras inexplicáveis e gravadores de áudio registravam sussurros que pareciam chamar pelo nome das meninas. Alguns investigadores paranormais tentavam documentar tudo, enquanto cientistas céticos buscavam explicações racionais. Cada visita, entretanto, confirmava que algo sobrenatural continuava ativo, resistindo à passagem dos anos e às tentativas de racionalização. Caçadores de fenômenos sobrenaturais começaram a explorar o local à noite, relatando experiências aterrorizantes. Luzes que piscavam sozinhas, movimentos bruscos de cortinas e correntes de vento inexplicáveis aumentavam a sensação de perigo. Relatos incluíam vozes infantis sussurrando palavras incompreensíveis e risadas que ecoavam pelo terreno. A casa, antes um simples cenário de desaparecimento, transformava-se em um epicentro de manifestações sobrenaturais, chamando a atenção de estudiosos do oculto e curiosos do mundo inteiro. Alguns vizinhos mais antigos afirmavam que a casa exalava uma energia pesada, capaz de alterar o comportamento de quem entrava nela. Crianças próximas ao local se recusavam a passar perto, e adultos sentiam uma inquietação constante, como se fossem observados. Tudo indicava que o desaparecimento das irmãs havia deixado uma marca permanente e que sua presença espectral continuava a influenciar o ambiente, desafiando qualquer tentativa de explicação lógica ou científica. Enquanto a cidade tentava seguir em frente, a lenda das irmãs Souza crescia e se transformava em uma história de advertência. Muitos acreditavam que a casa guardava segredos que nunca deveriam ser descobertos e que a curiosidade poderia custar caro. Os fenômenos persistentes reforçavam a sensação de que o passado não havia sido resolvido e que a própria cidade de Belém estava sob a sombra de um mistério que ultrapassava gerações. No final, mesmo com o esquecimento oficial do caso, o sobrenatural continuava ativo.
Relatos de risadas, passos e figuras pequenas mantinham a cidade em alerta, e qualquer tentativa de estudo ou visita à casa se tornava uma experiência intensa e assustadora. A presença das irmãs parecia ter se tornado parte do lugar, lembrando a todos que alguns desaparecimentos não se encerram com o tempo e que o terror pode permanecer escondido, esperando pacientemente por aqueles que ousam investigar. O investigador aposentado, ainda obcecado pelo caso das irmãs Souza, revisava arquivos antigos acumulados em sua casa. Entre fotos amareladas e cartas esquecidas, encontrou registros que chamaram sua atenção. Cartas manuscritas que mencionavam segredos familiares e advertências veladas sobre curiosidades perigosas. As fotografias, aparentemente comuns, mostravam símbolos estranhos desenhados nas paredes do antigo lar das meninas. Cada detalhe parecia apontar para algo que ia muito além de um simples desaparecimento infantil, sugerindo que o mistério tinha raízes profundas e perigosas. Enquanto examinava os documentos, o investigador percebeu padrões que haviam passado despercebidos pela polícia na época. As cartas indicavam que alguém próximo à família temia que as irmãs soubessem de algo proibido. Alguns recados tinham palavras riscadas, como se fossem censuradas por medo ou ameaça. O diário antigo, encontrado em um compartimento secreto da casa, detalhava rituais que envolviam símbolos e objetos que ninguém conseguia interpretar completamente. Cada página parecia carregar um presságio sombrio sobre o destino das meninas. O diário mencionava noites de cerimônias secretas, festas e encontros que incluíam vizinhos influentes, sugerindo que a família das irmãs estava envolvida em algo que deveria permanecer oculto. Desenhos estranhos e diagramas intricados mostravam rituais de proteção ou invocação, mas os significados permaneciam obscuros. O investigador começou a perceber que o desaparecimento não era um evento isolado, mas possivelmente o resultado de forças que combinavam medo, poder e mistério, envolvendo tanto a família quanto a vizinhança. As fotos antigas eram particularmente inquietantes. Em algumas delas, as meninas apareciam olhando fixamente para pontos fora da lente, com expressões que não correspondiam à inocência de sua idade. Atrás delas, símbolos desenhados nas paredes pareciam formar padrões repetitivos, quase como advertências codificadas. Cada imagem aumentava a sensação de que algo ou alguém estava manipulando os acontecimentos à sua volta. O investigador sentiu que cada pista o aproximava de uma verdade que talvez ninguém estivesse pronto para encarar. Enquanto o investigador conectava cartas, fotos e o diário, pequenas coincidências começaram a se revelar. Datas e horários mencionados nos documentos coincidiam com relatos de vizinhos sobre sons estranhos e movimentos misteriosos na casa. Tudo indicava que o desaparecimento das irmãs tinha ligação direta com os segredos descobertos por elas. O caso, que parecia frio há décadas, começava a se aquecer novamente, trazendo à tona camadas de mistério e uma sensação crescente de perigo iminente. Ele percebeu que cada pista parecia apontar para uma conspiração silenciosa. A ideia de que a cidade inteira poderia ter conhecimento de algo perigoso, mas mantinha silêncio, começou a tomar forma. Documentos sugeriam que rituais ou práticas proibidas eram comuns entre algumas famílias locais e que qualquer um que descobrisse esses segredos corria risco. As irmãs, curiosas e inocentes, poderiam ter sido vítimas de um conhecimento que ultrapassava sua compreensão infantil, tornando seu desaparecimento inevitável diante da ameaça que representavam. O investigador, agora com uma visão mais clara do que poderia ter acontecido, sentiu o peso do tempo perdido. Cada página, cada carta, cada fotografia parecia implorar por respostas, mas também carregava um aviso. Algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas.
Ele começou a traçar um plano para retornar à casa das irmãs, acreditando que os objetos e símbolos que permaneciam ali poderiam finalmente revelar o que realmente ocorreu naquela fatídica noite chuvosa em 1978. Ao final do dia, ele reuniu todas as evidências em uma pasta cuidadosamente organizada. Sentado à mesa, contemplava cada detalhe, consciente de que o que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo o que se sabia sobre o caso. O desaparecimento das irmãs Souza deixava de ser apenas um mistério policial e se transformava em uma história de segredos antigos, símbolos enigmáticos e forças que pareciam desafiar o tempo. A primeira pista concreta estava nas mãos do investigador, e o próximo passo prometia revelar o início de algo ainda mais aterrorizante. Os investigadores retornaram à antiga casa das irmãs Souza, agora tomada pelo abandono e pela vegetação que crescia sem controle. O ar pesado parecia impregnado de histórias não contadas, e cada passo ecoava como um aviso. Portas rangiam e se fechavam sozinhas, e sombras fugidias pareciam se mover nas paredes rachadas. O silêncio era cortado por sussurros indistintos, quase imperceptíveis, mas que mencionavam os nomes de Ana e Beatriz, fazendo o coração de todos disparar. Cada detalhe reforçava a sensação de que a casa não era apenas um lugar, mas um guardião de segredos antigos e perigosos. Enquanto caminhavam pelos corredores, a equipe sentiu arrepios intensos e uma presença invisível que os observava atentamente. Objetos mudavam de lugar, fotos antigas caíam das paredes e os sussurros pareciam se intensificar quando alguém tentava se aproximar do sótão. Cada barulho, cada movimento de sombra parecia indicar que as irmãs não haviam realmente partido. O ambiente transformava-se em um labirinto de medo e desconfiança, onde cada esquina podia esconder uma revelação ou um perigo invisível, mantendo a tensão elevada. Câmeras de segurança instaladas pelos investigadores captaram imagens que desafiam a explicação racional. Pequenas silhuetas surgiam e desapareciam, e um brilho estranho parecia emanar das janelas quebradas. Durante a noite, um gravador captou claramente vozes infantis chamando pelos nomes das meninas, alternando entre risadas e sussurros. A equipe percebeu que não estavam apenas explorando a casa, estavam sendo observados e possivelmente guiados por algo que não pertencia ao mundo dos vivos. A sensação de intranquilidade crescia a cada instante. Ao subir para o sótão, a temperatura caiu drasticamente e o ar tornou-se gelado e cortante. O chão rangia sob os pés e um cheiro antigo e metálico se espalhou pelo ambiente. As paredes estavam marcadas com símbolos que lembravam os desenhos encontrados no diário antigo, conectando o local diretamente aos segredos das irmãs. A atmosfera pesava sobre todos, como se a própria casa tentasse impedir que a verdade fosse revelada. A tensão era palpável e cada investigador sentia que atravessar aquelas portas podia mudar suas vidas para sempre. Um dos membros da equipe tentou gravar os sons com um microfone especial, e o que capturou foi perturbador. Além de sussurros, vozes infantis recitavam datas e nomes que nenhum dos investigadores conhecia. Um dos objetos no chão começou a se mover sozinho, girando lentamente como se reagisse à presença deles. Cada evento sobrenatural era registrado, mas também aumentava o medo. Não se tratava de brincadeira ou imaginação. Algo ativo e consciente residia ali, protegendo o segredo e lembrando a todos que aquela história tinha muito mais camadas do que aparentava. Enquanto a equipe explorava a cozinha e os quartos, luzes piscavam e sombras se alongavam nas paredes. Alguns investigadores sentiram mãos invisíveis tocando seus ombros, e sussurros pareciam seguir seus passos. A sensação de estar sendo guiado, mas também manipulado, criava confusão e medo. A casa não apenas abrigava os vestígios das irmãs Souza, mas também parecia ter vontade própria,
testando a coragem daqueles que tentavam descobrir a verdade, como se cada detalhe tivesse sido planejado para proteger algo sinistro. Em um corredor, uma porta trancada se abriu sozinha, revelando um quarto com brinquedos antigos cobertos de poeira. No centro, uma cadeira de balanço se movia lentamente, e o vento inexistente fazia os brinquedos tilintarem. A sensação de que as irmãs ainda habitavam aquele espaço era esmagadora. Cada investigador sentiu que a presença infantil era real, viva e consciente, observando-os e avaliando suas intenções. A casa deixou claro que estava viva de alguma forma, mantendo o mistério e o medo em equilíbrio instável. No final da visita, a equipe percebeu que havia muito mais a ser descoberto. Cada registro, cada movimento, cada sussurro parecia indicar que a casa guardava não apenas o desaparecimento, mas também algo que transcendia o tempo e a compreensão humana. O local não era apenas uma residência abandonada, era um relicário de memórias, medos e forças que se recusavam a desaparecer. A investigação da noite terminou, mas o sentimento de ser observado e de que o segredo das irmãs Souza ainda estava ativo permaneceu, aumentando o suspense para o próximo passo da busca pela verdade. Os investigadores, agora mais atentos, começaram a explorar os cantos menos acessíveis da antiga casa das irmãs Souza. Portas ocultas atrás de armários e painéis móveis revelaram salas que ninguém sabia existir. Dentro, objetos pessoais das meninas ainda estavam intactos. Brinquedos, cadernos e pequenas roupas cobertas de poeira. Cada item parecia contar uma história interrompida, sugerindo que Ana e Beatriz sabiam de algo perigoso que ninguém mais poderia descobrir. A sensação de que estavam sendo observados cresceu e o ambiente tornou-se ainda mais pesado e carregado de tensão sobrenatural. Entre os pertences, cartas e anotações antigas indicavam segredos de família e vizinhança que poderiam ter colocado as meninas em perigo. Símbolos estranhos e desenhos incompreensíveis estavam espalhados nas margens das folhas, remetendo a rituais e práticas antigas. Os investigadores perceberam que aquelas pistas não eram apenas recordações, eram sinais deliberados, possivelmente deixados pelas próprias irmãs, para que alguém pudesse entender a verdade, mesmo décadas depois. Cada descoberta aumentava o mistério e o senso de urgência. As gravações paranormais realizadas na casa revelaram frases que gelaram o sangue de todos. Nunca fomos embora. Estamos esperando. A voz parecia clara e direta, como se as meninas estivessem comunicando algo importante através do tempo. O arrepio percorreu a equipe, que começou a compreender que o desaparecimento não era apenas um caso policial, mas também envolvia uma presença que permanecia ativa e consciente. A linha entre realidade e sobrenatural tornava-se cada vez mais tênue. Durante a análise dos registros, foram encontrados desenhos que coincidiam com os símbolos nas paredes da casa. Cada padrão parecia indicar locais específicos dentro da residência, como se as irmãs quisessem guiar alguém até a verdade. Um mapa improvisado desenhado em um caderno revelou pontos de interesse que haviam passado despercebidos nos anos anteriores. A equipe começou a traçar uma conexão entre os objetos encontrados, os desenhos e os fenômenos paranormais, criando um roteiro para desvendar o que realmente aconteceu. Em uma das salas secretas, um pequeno diário permaneceu intacto, contendo anotações das meninas sobre acontecimentos estranhos e pessoas suspeitas ao redor da família. Elas relatavam experiências incomuns e estranhos encontros, sempre descrevendo a sensação de que alguém as observava. O diário também sugeria que as irmãs entendiam a gravidade de sua situação e tentavam registrar pistas para que alguém pudesse descobrir a verdade no futuro. Cada palavra lida aumentava a sensação de estar lidando com mentes jovens, mas extraordinariamente perceptivas. Enquanto conectavam os elementos físicos e espirituais,
os investigadores perceberam padrões nos acontecimentos sobrenaturais. Risadas ecoando, portas se movendo, objetos que mudavam de posição. Todos os eventos pareciam apontar para os mesmos locais indicados nos desenhos e nas anotações. A presença das irmãs estava clara e consciente, e a casa funcionava como uma espécie de mapa interativo, testando a percepção e coragem da equipe. A tensão se tornava insuportável, mas também essencial para avançar. No sótão, um espaço que antes parecia comum revelou marcas e símbolos ainda mais complexos. Cada símbolo parecia complementar os que foram encontrados nas outras salas, criando uma narrativa visual e espiritual. O grupo percebeu que os fenômenos não eram aleatórios, eram direcionados, como se as irmãs quisessem conduzir os investigadores até a solução do mistério. A atmosfera ficou quase insuportável, mas a equipe sentiu que estava finalmente começando a compreender a magnitude do que havia acontecido naquele lar há décadas. Ao final da exploração, todas as peças começaram a se encaixar: objetos, símbolos, gravações e anotações. A presença das irmãs se manifestava não apenas como fantasmas, mas como guias, conduzindo os investigadores por um caminho que misturava evidências físicas e espirituais. A complexidade do caso se tornava evidente, mostrando que não se tratava apenas de um desaparecimento, mas de um mistério que envolvia proteção, advertências e uma busca incessante pela verdade. O próximo passo exigiria coragem, atenção e respeito pelo que estava além da compreensão humana. A equipe decidiu retornar à casa das irmãs Souza durante a noite, munida de equipamentos de gravação e instrumentos para captar sinais paranormais. O ambiente estava escuro e silencioso, exceto pelo ranger ocasional da madeira antiga. Cada passo parecia ecoar infinitamente, e o ar frio que circulava pelos corredores fazia os investigadores se encolherem. Mal sabiam que aquela visita seria diferente das anteriores. Algo estava prestes a se manifestar de forma clara e direta, exigindo atenção total de todos. Ao entrarem no sótão, o espaço parecia menor, mais denso, como se a presença das meninas estivesse comprimida ali. De repente, um armário se abriu sozinho, derrubando pequenos objetos que rolaram pelo chão. Sussurros suaves começaram a emergir das paredes, repetindo os nomes Ana e Beatriz várias vezes. A equipe congelou, percebendo que não havia vento ou qualquer outra explicação natural. A presença era real e estava interagindo com eles de maneira consciente e direcionada. Os investigadores tentaram se comunicar verbalmente, chamando as irmãs e pedindo que revelassem detalhes sobre seu desaparecimento. Para a surpresa de todos, respostas sutis surgiram. Portas batiam em padrões específicos, objetos se moviam em sequência e um livro antigo caiu aberto, apontando para passagens relevantes do diário das meninas. Cada gesto parecia guiado por uma inteligência persistente, um espírito determinado a ser ouvido após décadas de silêncio. Enquanto exploravam o corredor principal, risadas leves e repentinas ecoaram, assustando parte da equipe. Uma cadeira balançou sozinha e pequenas pegadas apareceram no pó do chão, indicando que alguém ou algo se movia invisível entre eles. Os investigadores começaram a perceber que não estavam apenas testemunhando fenômenos aleatórios. As irmãs estavam conduzindo o encontro, mostrando que sabiam exatamente quem estava ali e o que precisavam revelar sobre seu destino. A interação ficou mais intensa quando uma brisa fria percorreu a sala, soprando folhas e fotos que estavam sobre mesas e prateleiras. As imagens das irmãs tremiam, como se estivessem vivas, e sussurros começaram a formar palavras claras. Cuidado, observem, ele está perto. A equipe percebeu que as meninas não estavam apenas comunicando fatos, mas também alertando sobre uma presença maléfica que teve participação direta em seu desaparecimento. A tensão aumentou a cada segundo.
Durante uma sessão de gravação, vozes cristalinas responderam a perguntas feitas pela equipe, descrevendo gestos, lugares e horários do passado que ninguém poderia saber. Detalhes precisos sobre os eventos que levaram ao desaparecimento surgiram, mostrando que a força responsável não era apenas humana, mas envolvia práticas ocultas e intenções sombrias. A verdade parecia estar se desenrolando, mas exigia coragem para enfrentar o que viria a seguir. Um investigador ousado tentou se aproximar de uma parede onde símbolos antigos foram encontrados e imediatamente sentiu uma pressão invisível empurrando-o para trás. Em seguida, as luzes começaram a piscar, como se o próprio teto respirasse. Sussurros se tornaram mais insistentes. Siga os sinais, veja o que está escondido. A equipe entendeu que as irmãs estavam conduzindo cada passo, indicando não apenas o que aconteceu, mas também onde os elementos essenciais para resolver o caso estavam escondidos. Ao final da visita, os investigadores saíram exaustos, cobertos de suor frio, mas com uma nova compreensão do mistério. A presença das irmãs era inegável, e sua determinação em revelar a verdade mostrava que elas não descansariam até que o responsável pelo desaparecimento fosse identificado. O contato direto com os espíritos havia intensificado o suspense e provado que o caso ia muito além de investigações convencionais, exigindo coragem, paciência e respeito pelo mundo sobrenatural. Após anos de mistério, os investigadores finalmente conseguiram juntar todas as peças. Documentos antigos, diários escondidos e relatos esquecidos revelaram que o desaparecimento das irmãs Souza estava ligado a um segredo sombrio da vizinhança. Práticas ocultas e rituais proibidos, realizados por um grupo que queria manter o poder e o controle sobre a área, foram a causa central do evento. Cada evidência parecia confirmar que o mistério envolvia algo muito além da compreensão comum, conectando a história humana e o sobrenatural. Ao revisitar a casa, a equipe percebeu que, apesar de todas as respostas obtidas, a presença das meninas ainda podia ser sentida. Portas rangiam sem vento, sombras se moviam em cantos escuros e sussurros leves ecoavam pelo corredor. As investigadoras entenderam que, mesmo com o caso solucionado, os espíritos das irmãs não estavam em paz completa. Elas haviam cumprido o papel de guiar os humanos até a verdade, mas a ligação com o local permanecia intacta, como se a própria casa estivesse viva e guardasse memórias do passado. Registros paranormais captaram as vozes das irmãs pela última vez, agradecendo por finalmente terem sido ouvidas. Porém, as mensagens eram ambíguas e indicavam que elas ainda tinham algo a proteger. O bairro, agora consciente da história, começou a relatar pequenos fenômenos, risadas que surgiam à noite, passos no sótão e objetos que mudavam de lugar sozinhos. A lenda das irmãs Souza passou a se espalhar entre moradores e visitantes, criando uma aura de mistério que atraía curiosos e investigadores. O impacto do caso se refletiu na comunidade, que passou a respeitar o antigo imóvel e a evitar certas áreas da vizinhança. Os moradores mais antigos diziam que, mesmo sem saber exatamente o que aconteceu, sentiam a presença das irmãs olhando por eles, como se vigilantes silenciosas. A história começou a ser contada de geração em geração, misturando fatos documentados e relatos subjetivos, o que aumentou ainda mais a aura sobrenatural que envolvia Belém nos anos seguintes. Apesar de o caso estar oficialmente encerrado, a casa continuava a gerar interesse de caçadores de fenômenos paranormais e jornalistas. Cada visita resultava em registros de vozes, sombras e objetos que se moviam sozinhos. Experiências assustadoras eram relatadas por todos que ousavam entrar à noite, reforçando que o legado das irmãs Souza não estava apenas na memória das pessoas, mas também nas paredes da própria casa. O mistério, portanto, permanecia vivo e ativo.
Os investigadores que conduziram o caso relataram em documentos finais que o contato com os espíritos das meninas foi essencial para desvendar o desaparecimento. Eles descreviam sensações de serem observados constantemente, pressões invisíveis e comunicação direta que não poderia ser ignorada. O relato enfatizava que, embora a verdade tivesse vindo à tona, a energia que permanecia no local era poderosa e imprevisível, lembrando a todos que algumas forças não podem ser contidas completamente. A cidade de Belém passou a olhar para o bairro antigo com uma mistura de medo e fascínio. Turistas e moradores mais jovens ouviam histórias sobre figuras pequenas aparecendo em janelas e risadas que surgiam ao cair da noite. O caso das irmãs Souza tornou-se um marco, um exemplo de como eventos sobrenaturais e segredos humanos podem se entrelaçar. A lenda passou a ser estudada em círculos de paranormalidade, documentários e relatos de rádio, garantindo que ninguém esquecesse completamente os acontecimentos de 1978. Por fim, mesmo com o encerramento oficial do caso, a sensação de que o sobrenatural ainda persistia era palpável. A casa permanecia vazia, mas viva com ecos do passado. Sussurros, sombras e risadas infantis continuavam a ecoar entre suas paredes, como lembretes de que nem todos os mistérios podem ser resolvidos totalmente. O legado das irmãs Souza transformou-se em uma advertência para a comunidade. Há segredos que o tempo não apaga e forças que a lógica humana jamais compreenderá por completo.